Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou iniciar contando novamente quem foi Santo Antônio. A história de Santo Antônio, de um homem de muita fé, de um homem milagroso em vida, inicia assim. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195. Seu nome verdadeiro era Fernando de Bulhões. Ele era filho de uma nobre família. Desde pequeno, ele demonstrou uma grande inteligência, uma vocação religiosa. Ele estudou na escola dos Econegos Regulares de Santo Agostinho, onde aprendeu sobre escrituras e os padres da igreja. Aos 15 anos, ele entrou para o mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa, onde continuou seu estudo. Lá teve contato com os frades franciscanos que pregavam a pobreza, a simplicidade. Ele ficou impressionado com o testemunho dele e decidiu se tornar um deles. Ele mudou seu nome para Antônio e foi para Marrocos, na África, para evangelizar os muçulmanos. Porém, lá ele ficou doente, teve que voltar para a Europa. No caminho, seu navio foi desviado por uma tempestade. Ele acabou na Sicília, na Itália. Lá, ele participou de um encontro dos frades franciscanos, onde conheceu pessoalmente São Francisco de Assis, o fundador da ordem. São Francisco percebeu a sabedoria e a eloquência de Antônio e a encarregou de ensinar teologia aos frades. Santo Antônio aceitou a missão e começou a viajar pela Itália e pela França, pregando o evangelho com muita clareza, autoridade, e também realizou muitos milagres, como era doente. Multiplicou pães, peixes, acalmou tempestade, até ressuscitou o morto. Antônio morreu em Pádua, na Itália, no dia 13 de junho de 1231, aos 36 anos. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório apenas um ano depois, em 1232, e ele é considerado o santo padroeiro dos pobres, dos casamentos, dos objetos perdidos, dos viajantes. Santo Antônio é exemplo de fé e de amor, de generosidade para todos nós. Ele nos ensina a seguir Jesus Cristo com humildade, alegria e confiança. Na sua providência, ele também nos ajuda com a sua intercessão. Podemos sempre recorrer a ele com confiança. Seus pais, Martins de Bulhões e Maria Teresa Tavares, eram membros de família proeminente da época. Ao receber o nome de Fernando em seu batismo, ele começou sua jornada espiritual, que o levaria a ser reconhecido como Santo Antônio, Deus de jovem. E nessa época, a mãe de Santo Antônio não queria que ele seguisse esse caminho, queria que ele tivesse outra profissão. Santo Antônio teimou, diferente de Santa Rita, né? Que teve a obediência, casou. Santo Antônio não. Ele demonstrou uma profunda devoção e interesse pela vida religiosa. Aos 15 anos, ele ingressou no convento da Ordem dos Conegos Regulares de Santo Agostinho, localizado perto de Lisboa.
No entanto, após 2 anos, sentiu necessidade de buscar um lugar mais tranquilo e livre das constantes visitas de famílias e amigos que perturbavam sua busca pela paz interior. Assim, ele pediu transferência para o Mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, e em Coimbra, Santo Antônio mergulhou no estudo de filosofia e teologia, aprofundando seu conhecimento sobre a fé e desenvolvendo sua habilidade intelectual. Sua dedicação aos estudos e sua espiritualidade exemplar levaram sua condenação como padre. Após sua ordenação, Santo Antônio começou a pregar, ensinar, tornando-se conhecido por sua eloquência, habilidade para convencer através do uso de sua palavra. E sabedoria, seu carisma e sua capacidade de se conectar com as pessoas tornaram um grande pregador, renomeando, capaz de transmitir a mensagem do Evangelho de forma acessível e envolvente. Ele viajou intensivamente, pregando em várias religiões, levando a palavra de Deus e um número cada vez maior de fiéis. Em 13 de junho de 1231, Santo Antônio faleceu. Anos nas proximidades de Pádua, da Itália. A cidade se tornaria um local de grande devoção ao santo, que passou a ser conhecido como Santo Antônio de Pádua. A ser conhecido, a sua morte precoce foi lamentada por muitos, pois ele deixou um legado significativo de amor, dedicação, fé e devido sua influência e popularidade. Santo Antônio foi chamado de Santo do Mundo. Todos pelo Papa Leão XIII, sua devoção se espalhou por diferentes partes do globo. Aí ele, amplamente invocado como intercessor poderoso em situação de percas, dificuldade financeira, busca por o amor, proteção das crianças. Seu exemplo de vida e seus ensinamentos continuaram a inspirar milhões de pessoas até os dias de hoje. Durante a sua estadia no Mosteiro de Coimbra, ocorreu um encontro significativo que mudaria o curso de vida de Santo Antônio. Os frades franciscanos do convento de Santo Antônio de Olivais hospedaram-se lá quando estava a caminho de Marrocos, na África, para converter os muçulmanos. Pouco tempo depois, os restos mortais deste frade foram martirizados em Marrocos. Retornaram a Portugal para serem sepultados e seguir o exemplo de mártires. Assim, no verão de 1220, ele tornou a decisão de ingressar na Ordem dos Franciscanos, adotado o nome de Antônio em homenagem ao convento de São Francisco de Olivais. Em seguida, ele foi enviado para Marrocos. No entanto, logo após desembarcar em Marrocos, Antônio foi cometido a terrível doença que deixou acamado durante todo o inverno. Diante dessa situação, a decisão foi tomar de enviá-lo de volta a Portugal, porém o navio que o levava de volta foi desviado pelo vento e acabou chegando à Itália. Mas precisamente na Sicília, ao desembarcar na Sicília, Santo Antônio seguiu em direção a Assis, onde teve um encontro muito significativo. Foi lá que ele se encontrou pela primeira vez com São Francisco de Assis, o fundador da ordem.
africana e se entregou. Ocorreu durante um capítulo geral da ordem que teve início em 20 de maio de 1221 em Assis. Esse encontro com São Francisco marcou um momento crucial na vida de Santo Antônio. São Francisco percebeu sua sabedoria e eloquência de Antônio, que designou para a importante tarefa, ensinar teologia aos frades. Antônio aceitou essa missão com humildade. Então aqui é a história que Santo Antônio viveu para chegar nos milagres que aconteceu. Um dos primeiros milagres marcado, que hoje todo mundo ouviu dizer, foi a do pão. Mas eu trago primeiramente para nós o que Santo Antônio fez ao pregar o evangelho para tantas e tantas pessoas. Eu trago isso como missão de leigos. Muitas vezes, ao pregar tantas coisas que o evangelho, nem... mas eu não vou escutar esse tempo todo não, nem olhar as horas e tudo. Santo Antônio também passou ele passou por isso, né? Mas Santo Antônio não desanimou. Pregava, as pessoas não davam confiança, achavam que aquilo não era interessante, ele continuou a pregar. E quando ele viu que as pessoas não estavam dando atenção, ele foi para a beira do rio. Quando ele chega na beira do rio, em oração, ele clamou, os peixes veio ouvir Santo Antônio. Isso é a história do peixe. Os peixes ouvindo, os heredes ficou com vergonha, né? Viu por que daquilo? Por que os peixes estavam ouvindo Santo Antônio? Santo Antônio olhou e viu que o povo entendeu a mensagem. Aí os heredes começaram a seguir Santo Antônio por todos os lugares que Santo Antônio ia pregar, né? Então fica para nós o porquê do milagre dos peixes. Em testemunho desse milagre, eu quero dar testemunho que a minha mãe ensinou para nós. Só que eu não sabia que o peixe vinha de ouvir um pregador falar de Jesus. Quando nós engravidou, eu e a minha irmã mais velha, a mãe tinha o costume de entregar a nossa amamentação num propósito de quando a gente tivesse o filho, que a gente levasse comida para os peixes. Eu fiz isso, a minha irmã mais velha que faleceu também fez, a Miraci, mas a Claudete não lembra disso. Então, estudando a história de Santo Antônio, eu entendi o porquê. Porque o peixe deu ouvido à palavra de Deus e por isso minha mãe recorreu ao milagre deles para que nós íamos amamentar nossos filhos, o nosso peito não rachasse. Outra testemunho forte de Santo Antônio veio de um período que ele estava pregando em Lisboa, em Pádua. Ele pregando sentiu que o pai dele estava em perigo. E nesse sentir, eu penso assim, né? Que ele agachou sua cabeça e começou a ver onde é que estava o perigo, porque o Espírito Santo veio até ele e ele sentiu que tinha que rezar no momento. E nesse momento ele sentiu que o pai dele estava em perigo. E aconteceu que lá por meio da casa de pai de Antônio, teve um assassinato e mataram um jovem. Nesse assassinato, enterraram o moço nos terrenos do pai de Santo Antônio. E quem foi o culpado? Até que provasse o contrário, foi o pai de Santo Antônio. Chegou no período de levar ao tribunal aquele acontecimento. Então,
Foi nesse período que Santo Antônio viu que o pai dele estava correndo perigo, que foi o momento que o pai dele, estando no tribunal, para ser condenado, Santo Antônio tinha o dom de bilocação, a palavra é essa, né? Ele estava aqui, no momento de oração, que ele entrava numa profunda oração, o seu espírito ia no local onde a pessoa precisasse. E foi assim que aconteceu com o pai dele. O pai dele irá diante do juiz, o juiz querendo condenar ele, naquele tempo era a morte. Aí, o que aconteceu? Antônio chega e quis que ele tivesse provas se foi o pai dele mesmo o culpado. Então, eles fizeram a conversa lá, e Santo Antônio pediu para eles que fosse até onde estava enterrado o moço que foi assassinado, para provar se ele era mesmo o culpado, se o pai dele era o culpado da morte. Foi então que o juiz aceitou, eles foram até lá, onde o moço estava enterrado. Santo Antônio fez a oração e pediu para o morto falar se o pai dele era o culpado ou inocente. E o morto levantou do caixão e disse: esse não é o que me matou. Nesse momento, o juiz deu para o pai de Santo Antônio a liberdade. Santo Antônio beijou a mão do pai e voltou novamente onde ele estava pregando a palavra de Deus para todos, que era em Pádua. E isso aconteceu em Lisboa. Olha para a gente ver o amor de Jesus quando a gente confia. Ele deixou que Santo Antônio fosse lá defender seu pai. Outro acontecimento de Santo Antônio que ele fez, isso foi em vida, Santo Antônio foi levado após a morte, como havia pedido, ele foi para a casa de um conde. Eu trouxe escrito, gente, para a gente relembrar, para me falar, cada milagre dele. Ele foi convidado para dormir na casa de um conde nobre, e nesse dia, nessa noite, ele ficou no quarto. Quando o conde passou pela porta do padre Antônio, Santo Antônio, ele viu uma luz muito forte no quarto de Santo Antônio. O conde era o dono da casa. E lá, ele viu que a Nossa Senhora colocava no colo de Santo Antônio o menino Jesus. E no instante que ele firmou a vista, o menino desapareceu. Santo Antônio viu que o conde tinha visto, pediu para ele que não contasse nada a ninguém, só contasse depois que ele morresse. Foi aí que, depois da morte de Santo Antônio, o conde contou que viu Nossa Senhora entregando o menino Jesus a Santo Antônio. Por isso, o menino Jesus nos braços de Santo Antônio. Outro milagre de Santo Antônio foi quando ele gostava, o pai dele possuía, na fazenda do pai, ele gostava de fazer plantação de trigo. E nessa plantação havia muitos, para nós aqui, nós pode falar que é anu, mas lá eles tratavam como pardais, que ia para comer toda a plantação. E um dia, Martins quis levar Fernando, na época ainda, para ver, mas a intenção de Martins era de levar Santo Antônio para poder vigiar a plantação, para espantar os pardais. Foi então que, no momento que Santo Antônio chegou, lá junto do pai, o pai falou: Antônio, eu não vou poder estar aqui, vou precisar de sair, mas você não deixa que os passarinhos comam o trigo.
Foi então que Santo Antônio ficou vigiando os passarinhos, correndo de lá para cá, para que os passarinhos não comessem toda a plantação. Santo Antônio ficou tão cansado e no momento ele entristeceu, porque ele avistou uma igrejinha e queria estar ali para poder rezar. O que aconteceu? Antônio pensou, rezou, pediu a Deus que desse um jeito dele ir para aquela igreja, porque ele queria conversar com o Senhor. Aí surgiu na mente dele a ideia de conversar com os passarinhos. Neste momento, ele pediu aos passarinhos que fosse com ele até uma sala. Eu penso que para nós aqui é uma tuia, né? E os passarinhos ouviu Santo Antônio e foi até com ele nessa sala. Lá Santo Antônio depositou todos eles naquele cômodo e fechou janelas e porta. Vendo que eles estavam todos ali, são e salvo, Santo Antônio foi para a capela adorar Jesus. E nesse momento que ele estava ali, né, no seu aconchego, na sua oração, sem compromisso, né, porque ele sentiu que ele não estava fazendo nada de errado, não tinha matado nenhum passarinho. Pouco tempo, o pai dele chega. Olha na lavoura, cadê Santo Antônio? Cadê os passarinhos? Mas se preocupou com Santo Antônio. Foi aí que ele lembrou da capela, como eles também eram pessoas de oração, foi até a capela. Lá achou Santo Antônio. Aí Santo Antônio vendo ele, pegou ele pela mão e falou: pai, antes dele perguntar, né, por que ele desobedeceu, ele falou: não, pai, eu estou aqui, mas os pássaros estão todos ali na sala. E levou ele até a sala, onde estavam os passarinhos, os pássaros tudo cantando alegremente. Ele abriu a porta e a janela, saiu todos voando, louvando e agradecendo a Deus. Olha que dom. Isso em vida, né? Eu penso que dessa forma, foi o período que nós temos, né, para estar aqui diante de Jesus. Quem vem diante de Jesus não volta de mão vazia. Santo Antônio deu para nós essa sabedoria e essa graça de seguirmos ele fazendo como ele fez. Os peixes obedeceram, os pássaros obedeceram. E nós vamos passar também, fazer com que seguimos o exemplo de Santo Antônio, essa missão de adorar Jesus. Outro milagre em vida de Santo Antônio. Tinha ele livros de marcação, para nós aqui pode ser uma agenda, né? Onde tinha todas as anotações e tinha dentro dele um salmo. Um moço pegou, levou consigo, e ele, sabendo que ele precisava daquilo, ele só rezou e pediu: daqui a pouco eu vou ter esse livro de volta. O rapaz, acho que viu as palavras, voltou, entregou o livro e converteu para estar louvando a Jesus. Outro acontecimento do milagre de Santo Antônio, vamos sair do pão, do peixe, e o que fizeram com Santo Antônio em vida. Os heredes, como ele não prestava atenção nas palavras de Jesus, na palavra que Santo Antônio pregava, um dia eles fizeram uma cilada a Santo Antônio. Convidou Santo Antônio para poder ir almoçar na casa deles, para poder discutir sobre fé, né? Vamos trazer para nós hoje evangélico com católico, né? Cada um querendo discutir sobre qual que está certo ou errado. Santo Antônio, na sua humildade e simplicidade, aceitou a proposta deles. E eles ali,
todos querendo vingar dele. Prepararam o prato de comida e colocaram o veneno. Ele, muito de fé, Deus tocou no coração dele que aquilo ali era uma armadilha. Ele tinha que ter atenção que ele ia morrer. Só que por ele ter essa atenção, os hereges sentiu que já estava vencido, né, porque ele já estava ali. Ele contou para eles o que ele estava preparando para ele. Eles todos sem graça confirmou. É verdade. Nós preparamos para você, porque você é um pregador que todo mundo quer te conhecer, todo mundo quer te ver, e nós queremos acabar com você. Ele falou, pois traga a comida. É aí que acontece, para todos nós que participam de pastorais, de encontros, né? Quando a gente faz formação, sempre nas refeições, a gente reza assim. Primeiramente a gente canta, né? Um cântico que atrai alegria, né? Só que depois a gente reza, Senhor, dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem pão. Santo Antônio orou assim. E comeu a comida. E eles, vendo que não tinha acontecido nada, eles pediu, né? Desejou a experiência do Evangelho e decidiu ser uns discípulos de Jesus. E esse fato, Santo Antônio, antes de alimentar, ele fez o sinal da cruz, né? Que é a obrigação de todos nós, antes de comer qualquer coisa, né? Ao almoço, janta, de fazer o nome do Pai. Foi aí que defendeu ele da morte pela armadilha dos hereges. Santo Antônio também era um pregador numa igreja paroquial e era imensa a fama dele no povo. Ele era pequeno, recinto, mas ele gostava de pregar. Um dia, a praça, ele não pôde pregar na igreja porque juntou bastante gente. Ele foi para uma praça. Olha, aqui está o milagre da tempestade. Santo Antônio, como pregador da palavra, o povo juntando, como nós aqui, né, temos muito medo de chuva, aconteceu que, no momento que Santo Antônio estava pregando, armou uma tempestade daquela de correr mesmo. E o que aconteceu? Santo Antônio pediu que ninguém saísse daquele lugar, porque não iria acontecer nada. Mesmo com medo, o povo não saiu. Ficou todos ali, ouvindo o que Santo Antônio queria dizer para todos. Terminou a pregação, Santo Antônio deixou o local, o pessoal também deixou. Só aquele lugar não tinha molhado. Em volta dos arredores tudo tinha alagado. Então aí que começa para nós a certeza de que Santo Antônio fez também o milagre da tempestade. Ele fez com que a tempestade calasse. Como no Evangelho que Jesus fala, cala-te para o mar, Santo Antônio também fez calar a tempestade. Então são para nós pequenos, grandes relatos de Santo Antônio que ele fez em vida. Agora imagina, para nós o que ele vem fazendo nas nossas vidas, nas nossas famílias. E eu me emocionei muito com esse que eu vou falar aqui agora. Nessa mesma pregação, na cidade de Bribra, que fala, a mãe estava desesperada, né? Vamos falar assim. Hoje tem um padre diferente aqui, né, Padre Reinaldo? Vamos lá assistir a missa, né? Muito fala assistir, participar. Ou, como eu gosto da missa do Padre Reinaldo, o Padre Reinaldo vai celebrar, vamos lá para participar.
E a gente esquece, essa mulher fez isso com Santo Antônio. Ela foi na celebração, na pregação, e empolgou demais, ficou ali. Indo embora, ela lembrou que ela tinha deixado um caldeirão de água ferver no fogo. E nesse momento, ela chega e lembra que deixou também uma criancinha. Essa criança foi brincar dentro desse caldeirão de água fervendo. A mãe chegou desesperada, gritando socorro, porque ela não teve coragem de chegar até o caldeirão para poder pegar seu filho ali morto. Foi aí que ela lembrou, né? Santo Antônio, valei-me nesta hora. E ela foi até onde estava o caldeirão de água fervendo, encontrou seu filho ali pulando dentro da água, brincando. Com vida, né, gente? Aí ela falou, daí para frente, a minha fé será maior a Santo Antônio. Porque ouvi ele falar de tanta coisa boa e a graça aconteceu dentro da minha casa. Agora imagina ela ter essa fé que só de ouvir Santo Antônio, o seu filho não foi levado à morte. E aí ela, nessa certeza de que ela tinha visto o filho dela ressuscitar, ela teve muito mais fé. E mais um dos milagres que, além do pão que Santo Antônio fez com os padres, uma madame veio também da pregação de Santo Antônio, mas ela não tinha tanta fé conforme essa mãe da criança teve. O que ela fez? Ela veio abrir sua casa. Só que quando ela chegou, a fechadura dela não abria a porta. A chave não abria a fechadura. Ela foi e chamou um chaveiro, um serrareiro, para poder serrar a fechadura, para poder entrar dentro da casa dela. Foi então que veio o serralheiro com um monte de chave e não conseguiu abrir a porta. Eles decidiram então arrombar a porta. E só que para arrombar ele precisava de mais um homem. E nesse dia ele saiu. Enquanto ele saiu, ela virou assim: Ô Santo Antônio, assim como tanta gente fala do seu milagre, eu vou recorrer ao Senhor agora. Se conseguir abrir a porta da minha casa, sem precisar arrombar, eu serei também uma devota. Vou mandar fazer pãozinhos para repartir com os pobres. Depois dela fazer essa oração, veio o serralheiro com mais um companheiro dele e ela disse: antes de vocês tentar arrombar, vamos tentar novamente a chave para poder abrir a porta? Ele falou: mas isso é impossível. Nós já colocaram todas as chaves e nenhuma delas abriu. Ela falou assim: acalma, vamos tentar novamente. Eles colocou única chave na fechadura. A porta abriu. E antes dele colocar, ela falou: eu pedi a Santo Antônio, eu sei que ele vai fazer isso para mim, porque eu prometi para ele, que se ele fizesse isso, eu daria pão aos pobres. Então vamos tentar. Foi aonde com uma chave ele abriu. E ela prometeu, juntamente com uma das colegas delas, fazer pão e doar para os pobres. Então, gente, muitas histórias de Santo Antônio. Gostaria de saber se era isso mesmo que o senhor queria, Padre Reinaldo, para passar a fé para os povos, né, os milagres dele. Mas na minha vida, deixa eu contar uma historinha para vocês, como testemunho de Santo Antônio. Como as moças antigamente tinham fé, esqueci de trazer, fé em Santo Antônio para casamento.
esse último testemunho relata a história que eu quero contar da minha vida, mas eu vou contar ela primeiro. Internautas vai entender. Conta-se que uma moça, ela desesperou porque ela não conseguia casar. Aí ela passou a mão, trocou uma imagem com o ensinamento da sua mãe e foi rezar para ele, para poder ele ajudar que ela casasse. Como muitos falam de Santo Antônio fazer isso, fazia pôr ele de cabeça para baixo. Ela trocou ele e começou a colocar flor no altar para que ele conseguisse um rapaz para ela casar. E aconteceu que nada de aparecer o noivo. Nada acontecia. Um dia ela entristeceu, passou a mão nesse santo e jogou pela janela. E ao jogar pela janela, caiu na cabeça de um moço que estava passando, o cavaleiro. O moço, o cavaleiro, subiu a escadaria da casa dela, entregar esse santo que ela tinha jogado. Foi aí que ela encontrou seu verdadeiro namorado. Dali eles se apaixonaram e casaram. Então, aonde termina para mim a história de Santo Antônio, como ele sendo milagroso, fazendo milagres com os pássaros, com os peixes, com o pão e com o casamento. A minha história é simples. Gostaria de passar para vocês. Eu também, como jovem, vi as minhas colegas mais velhas, todas elas devotas de Santo Antônio. No Jatubá, quando tinha festa aqui, chovia demais, elas faziam sainha para colocar no pé de rosa, para a chuva passar, para a gente vir para a onça. E eu cresci naquele ambiente de ver as meninas fazendo isso. E pedindo Santo Antônio. E nós, em criança, trabalhando na roça, nós fomos apanhar café na Dona Dilce, onde era o do Zebrinha, e aí ele deu para todos nós uma viagem à Aparecida do Norte, como coelho da cabada de café, né? E eu fui a Aparecida do Norte através dessa romaria do Zebrinha. E nesse dia, eu falei, eu vou trocar uma imagem de Santo Antônio, porque se todas têm, eu também tenho que ter a minha, né? E eu queria, antes dessa imagem, eu queria ser freira. Mas depois, como não foi possível, eu queria um Santo Antônio para ajudar a casar. Fui em Aparecida do Norte, troquei a imagem, fiquei tempão com essa imagem. Na minha cabeça, Santo Antônio ia guiar um belo marido para mim, só que não conhecia santo. Não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu vou contar aqui nessa igreja porque é providência. Passado um tempo, eu casei. O João tinha levado dele solteiro, uma Nossa Senhora da Aparecida, e eu, crente, que eu estava levando Santo Antônio para dentro do nosso lar. A única 12 imagens que nós tínhamos. Chega uma pessoa, foi conhecer minha imagem. Quem era o meu Santo Antônio? São Benedito. Eu troquei São Benedito, achando que era Santo Antônio, né? Por isso eu estou contando aqui para vocês, né? Então, eu só de palavra dele, ele fez para mim um milagre grande. Mas quem estava em matéria era São Benedito. Então, para mim, ele foi também um grande intercessor. Não sei se tem muito tempo, Ronaldo, aí, né? Eu gostaria de tirar uma ejaculatória de um tercinho de Santo Antônio. Não é que eu falei um que eu conheci hoje para pedir na intercessão. Gostaria que vocês ficassem de pé para a gente rezar junto. Só essas 3 palavrinhas. Pedir a Santo Antônio que ele seja intercessor de que nós viemos buscar, como foi falado aqui no início. As histórias dele foi grande, eu poderia passar para vocês milagres meu,
mas eu vou pedir para que seja para todos nós. É só dizer assim: Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Vamos dizer junto? Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora da minha morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Eu não sei se vocês participaram, mas quando o padre Nilson, pároco em Santo Antônio, trouxe a relíquia da língua de Santo Antônio, muito tempo depois dele sepultado, né, intacta, eu era seminarista. Nós viemos para poder participar, não sei se a comunidade que foi nessa época, né, porque quando eles fizeram a mudança do corpo dele, o translado do corpo dele para outro sepulcro, a surpresa para todos, a sua língua estava intacta. Depois de anos e anos e anos, centésimos de anos, a língua estava intacta. Então, se tornou, então, local de veneração. E o padre Nilson trouxe para o santuário, a gente foi para assistir. Então, essas histórias e tantas outras nos ajudam a crescer na fé. Vamos pular as preces, vamos para o ofertório da Santa Missa. Cantemos.